Boa noite. Oi. Oi, Márcia. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre propósito. E o propósito não é sobre você. Oi, Camila. Oi, meninas. Márcia, como é que tava a célula? Eu mudei o horário. Eu ia fazer 1 hora atrás, mas meu esposo foi pregar em outra cidade. Aí ele se demorou um pouco para chegar e a gente se organizando com as crianças. Gente, muito bom ter vocês aqui. Camila, obrigada por ter compartilhado, né, o post da live. Muita gratidão mesmo. Me avise quando for fazer a tua. Tá vendo que bênção? Maravilha. A gente tem que ir se ajudando, né? Olha, a Lisa, minha coach, minha amiga também, minha irmã, né? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Não é sobre você o propósito, não é sobre mim. Vai muito mais além, né? Vocês acham que foi fácil pra mim escrever sobre isso e tá falando sobre isso com esse tema? Quem acha que sim? Ai, gente, quem nunca, né? Quem nunca relutou aí com algo que Deus coloca no coração? Mas é mais forte do que nós, né? Andréia, bom ter vocês aqui, meninas. Muito, muito bom. E a palavra diz, eu tô sempre baseada na palavra, né? A palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós vamos começar essa live em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre propósito e que ele não é sobre você, ele não é sobre mim, ele não é o propósito. Ele não tá me ouvindo? Oi, Dani. Gente, vocês estão me ouvindo? Mas alguém não tá me ouvindo? Vão me avisando aí. Vocês estão me ouvindo? Dá acena aí, quem tiver. Lisa, veja se não é no teu volume mesmo. Vou baixar. Será que fica melhor se desligar? Posso desligar também, deixar um fundinho, né? Um clima de espiritualidade mais forte. Estão me ouvindo? Melhorou, Dani? Tá escutando? Ok. Então vamos lá. Gente, olha só. Eu separei bastante coisa aqui pra gente falar, mas eu quero falar de uma forma que fique bem claro, bem transparente, para que não haja nenhuma sombra de dúvida. O propósito, ele não tem uma definição fechada, né? Não tem uma definição fechada, porque ele não tem um significado fechado. Vocês concordam? Então, não adianta eu falar numa linguagem que já é algo difícil da compreensão, né? Tem muita gente que não consegue compreender isso. Então, se eu falar numa linguagem que vocês não entendem, por favor, vocês me interrompam, me chamem a atenção, que eu volto e a gente fala, tá? Oi, Fabiola! Fabiola é minha amiga de infância, gente. Olha só que legal. Seja muito bem-vinda aí na nossa live. Ai, mulheres, eu tô muito feliz que vocês estão aí. Olha só, a Edi, a Rosana.
Se eu não conseguir passar tudo o que eu separei pra gente falar, eu prometo em nome de Jesus, que eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá? Mas eu quero interagir, eu quero dar oi pra vocês, eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, quais são as dúvidas, como que eu posso ajudar, né? O tema é, o propósito não é sobre você. Lili, é sobre o quê, então? Se o meu propósito não é sobre mim, é sobre quem? É sobre o quê? Ele vai bem mais além, né? E nós vamos falar sobre isso durante essa live. Que bom que vocês estão aqui, ó. Quem compartilhou o meu posting lá, gratidão. Deus abençoe, eu fiquei super feliz. Eu não pedi, mas elas se prontificaram e foram todo mundo compartilhando lá. Eu fiquei super feliz. Recebi bastante mensagem também. E muito legal, gente. Esse horário, pra vocês terem uma noção, eu já tô me preparando pra dormir, porque eu acordo. Quem sabe o horário que eu acordo aí? Eu sou do clube do 4h59, né? 4h59. Então, pra mim, esse horário é o horário que eu já tô quase japonesa. Vamos lá, gente. O propósito não é sobre você. Você fica até o final, que no final a gente vai fazer um fechamento muito incrível. E hoje eu pretendo orar com vocês, tá? A André pediu pra eu cantar. Ainda não vai ser dessa vez, tá bom, André? Mas nós vamos fazer uma live que nós vamos cantar. Ai, gente, maravilha. Que bom ver vocês aí todos, viu? A Karine chegou aí, a cantora chegou, viu? Vocês não ficam pedindo pra eu cantar porque a Karine chegou. Inclusive tem um vídeo maravilhoso da Karine, tá no YouTube, né, Karine? De uma live que eles fizeram. Que lindo, que lindo. Eu não vi tudo, mas eu vou depois continuar vendo. É lindo, lindo, lindo ver a Karine cantando, gente. Pode ficar tranquila, Andréia. Pode ficar tranquila. Eu vou fazer o Espírito Santo, né? Santo Espírito. Nós vamos preparar e vai ser uma bênção. Você vai ver. Gente, o propósito não é sobre você. O propósito não é sobre mim, né? Então, descobrir o propósito de vida não é uma tarefa fácil. E a gente precisa considerar alguns pontos, né? Eu não posso dar eu acabei de falar aqui, eu não posso dar uma definição fechada para propósito, porque ele não tem um significado fechado. Então, a gente precisa considerar alguns pontos aqui. Mas o que é, afinal, propósito? De repente você já nasceu ouvindo, Deus tem um propósito na tua vida. E de repente você está ouvindo isso pela primeira vez aqui. Os amigos do Instagram e as pessoas que estão comigo no Instagram, a maioria são cristãos, né? Mas vira e mexe eu recebo alguma mensagem de alguém que não é. E a ideia não é ser só para cristão, né? Não tem nada a ver com religiosidade. Aqui a gente vai falar de propósito, de um Deus que criou todas as coisas, mas muito, muito mais aberto, muito mais além do que a religião. Ó, o Davi se manifestando. Então, gente, o que é propósito? Existem algumas definições sobre propósito que vocês já devem ter ouvido. Ó, o Davi sempre participa das minhas lives, gente, não tem jeito. Quem tem criança pequena aí sabe como é, né? Propósito, gente, você já deve ter ouvido falar, é a intenção de realizar algo, é o objetivo de vida, razão de viver, é força motriz para viver, é a razão pela qual as pessoas levantam da cama todos os dias. Enfim, não tem uma definição fechada porque ele não tem um significado fechado, né? Muitas pessoas acreditam, elas acham que... Deixa eu mexer aqui que o propósito ele é uma coisa do futuro, do amanhã, que é um ponto de chegada, né? O pote de ouro no final do arco-íris, e não é. O propósito, ele está presente na nossa vida, ele é o hoje, ele tá com a gente agora, e ele é um movimento, é algo que acontece no momento presente e vai nos acompanhar até o último dia das nossas vidas, né? Como eu falei aqui, a gente que é crente raiz, nascido no evangelho, ou um católico mais praticante,
acaba ouvindo, né? Ainda em casa. Deus tem um propósito na sua vida. E para algumas pessoas é algo muito, 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 muito longe. Então as pessoas, e como nós somos muito mais reativos do que reflexivos, e quando a gente fala de propósito, de missão, esses assuntos, eles exigem uma reflexão, eles exigem um contato maior com o Criador, não dá pra gente falar assim, acordar, né? Acordar e, hoje eu vou viver meu propósito. Não, é algo pra parar, pra pensar, pra se conectar com Deus, pra se conectar com você mesmo, pra buscar, né? Seja no que você acredita que vai te trazer a resposta, exige um pouco mais de busca, né? Acho que essa é a palavra, a busca. E quando eu falo assim que a questão do propósito não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, o propósito ele não é algo egoísta, é isso que eu quero trazer pra cá, tá? Ele não é só algo que eu vou fazer e que vai ser só para benefício meu, que vai atingir um raio ali da minha família, das pessoas que estão mais próximas, né? Ele não é assim. Ele vai muito além. Ele é maior do que nós mesmos. Acho que hoje eu tava conversando com a Karine sobre isso, né? E foi bem a palavra que ela usou. O propósito, ele é muito maior. Acho que ela falou isso pra mim. Lili, esse propósito é muito maior do que eu mesma, do que nós, né? Então, ele é muito além. É como se você olhasse no horizonte e não tivesse fim. Então, tem muito a ver com isso. E ele, além dele não estar ligado com a tua vontade, com as nossas vontades, com o nosso bem-estar, né? Eu vou fazer isso porque isso me deixa confortável. Pelo contrário, né? Quem me vê aqui fazendo live, gravando vídeo, acha que é uma coisa que flui naturalmente. Mas quem faz live, quem grava vídeo sabe que não é tão simples assim. A gente tem que vencer, né? A gente tem que vencer algumas batalhas, vencer alguns medos, quebrar alguns paradigmas para botar a cara, a tapa, né? A coragem, o que me ajudou muito quando eu entendi que era um caminho, né? Que era um dos caminhos, porque o propósito ele tem isso, ele tem caminhos, ele tem momentos, ele tem fases, né? E missões, que está muito relacionado com a missão, e em cada uma dessas fases você vai viver algo novo. E eu te digo com toda certeza, em cada momento desses é um bloqueio que você vai quebrar, é um paradigma que você vai colocar por terra, é uma crença que você vai se desfazer, né? Eu já ouvi também de pessoas que se aprofundam muito em propósito, que diz que o teu bloqueio, ele tá relacionado diretamente com o teu propósito. Então, gente, quando a gente fala de propósito, que não é sobre você, vai muito além disso, né? Ele não tá relacionado ao teu bem-estar, ao teu conforto, pelo contrário, ele é até desconfortável, né? Em algum momento aí, ele te causa até um desconforto, não é mesmo? A Karina chegou, Karina também, minha amigona, sejam bem-vindos, gente. Eu quero parar de vez em quando e falar com vocês pra gente interagir, tá bom, gente? Esse é o nosso encontro, esse é o momento da nossa conexão. Se eu não conseguir passar tudo aqui dentro do tempo, que também não vamos se prolongar muito, eu prometo gravar um vídeo e a gente falar só disso sem interrupção, mas eu quero muito hoje priorizar isso. Eu quero ver aí os comentários de vocês, as dúvidas de vocês e o que vocês acham de tudo isso, tá? Porque eu tô trazendo aqui uma reflexão, algo que tá ardendo no meu coração. Pra vocês terem uma ideia, eu tava relutante, né, em falar sobre isso. O tema, eu falei, uau, me chocou.
E eu tô aqui debaixo de oração. Minha amiga Rosa não tá aqui porque ela tá num culto na casa dela. Mas ela orou por mim, me mandou mensagem, falou, vai que Deus é contigo e tal. E vamos falar disso. Porque quando a gente aprende algo, quando a gente entende a verdade liberta, né? A gente fica liberto pra entender as coisas e tem uma virada de chave, né? Então, o propósito, ele não tem a ver comigo. Ele não tem a ver só comigo. Ele é muito maior do que eu. Ele é muito mais intenso, né? E quando que ele aparece? Ele já tá aí. Ele já tá aí dentro de você. Mas precisa ativar, né? Quando que a gente ativa o propósito? Primeiro, a gente precisa ativar a identidade. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber para que eu nasci para fazer? Não é mesmo? E é uma busca constante, gente. E a todo tempo, quando você acha que você tá quase entendendo o negócio, e vem uma avalanche, né? E fala, opa, é tipo assim, quando eu tô entendendo as regras, o jogo muda. Mais ou menos isso, entendeu? É lógico, a gente tá falando aqui de uma linguagem mais descontraída, né? Por quê? Aí é que eu quero chegar. Se não tem a ver, se o meu propósito não tem a ver comigo, se o teu propósito não tem a ver com você, tem a ver com quem então, né? Então é importante saber que o quê? Que tudo começa em Deus. Que tudo começa. Ele é a explicação da nossa existência. Ele é que nos planejou, ele nos criou e ele nos criou de propósito e com um propósito. Então tem a ver com ele. Tem a ver com ele, tem a ver com a decisão dele. Quando ele te criou antes de te formar, né? Ele já tinha sonhado com você, ele já tinha te planejado, ele já tinha traçado um propósito para tua vida. Isso é uma verdade, para mim é uma verdade absoluta. Isso é Bíblia. Até a física quântica tem falado de propósito. E o fato, gente, é que nunca se falou tanto de propósito como nos últimos anos. E pode ser que tenha despertado interesse em muitas pessoas, porque a gente vê que pessoas relevantes, que atingiram resultados incríveis na vida, né? Tanto financeiro como emocional. Essas pessoas, quando elas são questionadas a respeito do segredo do seu sucesso, né? Qual que é o segredo do seu sucesso? Elas vão falando, é sobre propósito, é porque eu encontrei algo que eu amo fazer, é uma necessidade do mundo e eu faço tão bem que eu sou pago por isso, né? Então, inclusive é uma definição do Ikigai. Quem conhece o Ikigai ou tá por dentro aí das minhas postagens, essa é uma definição. Então, pode ser que essa curiosidade sobre o propósito esteja relacionado por essas perguntas, né? Ou também o outro extremo, que é o quê? Pessoas muito bem sucedidas financeiramente, com grandes aquisições, bilionários até mesmo, com posições de destaque, tenham feito tantas conquistas e ainda sentem um vazio existencial. Quantas pessoas que tem dinheiro, porque daí já desmistifica algo, uma crença de que o dinheiro é que quando eu tiver um dinheiro, quando eu fizer uma conquista, eu vou ser feliz, eu vou ser mais feliz, né? Então desmistifica isso também. É por isso que o propósito, ele não tem a ver com você, ele não é sobre você, é muito mais, é sobre Deus, sobre as escolhas que Deus fez ainda na tua formação, né? E eu digo mais, segundo lugar, ele não é sobre você exclusivamente, mas ele é sobre o outro, porque ele não é egoísta. O propósito, ele não tem a ver com egoísmo, pelo contrário, ele tem a ver com o todo, com as pessoas que estão à sua volta, não só as pessoas que você está acostumada, aquelas pessoas do teu métier, mas o teu propósito, ele pode alcançar outras pessoas bem mais longe, inclusive outras gerações. Tô aqui, não paro de falar. Deixa eu dar um oi pra quem chegou. A Agda, minha linda, minha Master Coach. Quem não sabe, a gente tem um grupo aí, as coaches, né? As coaches de plantão. E a gente se ajuda muito, né, amiga? A gente se ajuda pra caramba aí. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Que bom, gente, que bom ver vocês
saber que vocês estão aí e me interrompam, tá? Me interrompam, falem comigo, me perguntem, nós vamos falando aqui. A Águida também tá na mesma pegada que eu, e eu acho maravilhoso isso porque a gente derruba outra crença aqui, outro paradigma, né? O primeiro é o paradigma de que dinheiro, quando eu conquistar o dinheiro eu vou ser feliz. Isso tá fora de cogitação, isso tá mais do que comprovado, né? Com as pessoas que atingiram hoje grandes resultados. E outro paradigma que a gente derruba aqui é que as mulheres não são amigas, que as mulheres não se ajudam, né? Olha só que interessante. Bastante meninas aí que estão na live compartilharam meu post. Eu fiquei super feliz. A Águida me incentivando, trazendo pessoas, né, pra ver a live também. E a gente compartilhando material. Eu e ela, a gente fala do mesmo assunto. Nós entendemos que nós somos chamados para ativar a identidade, falar de propósito, e a gente tá aí nessa pegada junta. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? Hoje eu parei algumas coisas para fazer algumas coisas ali para ela, com ela. Então, gente, existem algumas crenças, né? De que as mulheres não se ajudam, as mulheres isso. A hora que você ativar a tua identidade, você saber quem você não existe isso de concorrente, a pessoa vai pegar o meu lugar. O teu lugar é teu. O teu lugar, ele é exclusivo teu. Você é a única. Você foi feita exclusiva por um Deus que é perfeito. Ele não faz cópia. Ele não fez cópia. Você não é cópia. Você não vai ser cópia de ninguém. Põe isso na sua cabeça. Então, quando você ativa a tua identidade, você sabe que você é a única. Não tem pra ninguém, você tem o teu lugar, não importa, vocês podem falar o mesmo assunto, pode ser a mesma, o mesmo nicho, o mesmo tudo. Deus é único, Ele te fez com um propósito exclusivo e Ele vai te usar de uma forma única, do jeitinho que você é. Né? O que é? Ele ia te perguntar sobre os propósitos da vida dos outros. Com certeza, essa é a finalidade. Primeiro, tem a ver com Deus, aquilo que Deus determinou. Eu até separei aqui uma palavra que foi me dada hoje pela minha amiga, que é uma mentora espiritual que eu tenho aqui também. E ela me deu uma palavra e eu aproveitei um versículo que diz assim, Isaías 45, 6 e 7. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu e Yahvé faço absolutamente tudo, né? E tem aquele louvor que diz assim que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então ele te criou. Ele te criou com um propósito. O propósito tem a ver com ele porque vem dele. Ele não é exclusivamente para você, ele é para ajudar os outros, né? Ele é para ativar os outros, é para impactar a vida das pessoas à sua volta. Ele é para impactar gerações, né? Então, por exemplo, se o propósito de uma pessoa é cantar, ela tá profetizando palavras de bênção, ela tá pregando algo para aquelas pessoas e ela não faz ideia de quantas pessoas ela vai atingir. Principalmente, oi Andréia, linda. Andréia também sempre compartilha, né? Gratidão, gente, muito feliz. A gente não sabe, principalmente agora, nesse tempo de internet, que agora a vida é isso aqui, né, gente? Agora a vida é isso daqui. Se você não tá aqui, não existe. Então, você não sabe quantas pessoas você vai impactar, quantas pessoas que você vai alcançar. E o propósito, ele, para cada um, Deus tem um algo. O propósito, ele não tem... De repente, você cresceu ali numa igreja... Deus tem um propósito na tua vida. E as pessoas acreditavam que isso estava muito relacionado a ministério, a ser pastor,
cantor e tudo mais. E não, o propósito é, se você for um médico, se você for um dentista, se você for manicure. Ontem mesmo eu tava falando com a moça que faz a minha unha, Carol, ela não tá aqui porque a nenezinha dela pequenininha, mas olha só, gente, que maravilhosa. Já faço a propaganda. Eu falei pra ela, Carol, você não vende unha, você vende autoestima, porque, gente, não é maravilhoso, a gente não fica mais delicada e mais feliz quando faz a unha, só mulher, só sendo mulher pra entender mulher, né? Então, vai muito além, né, gente? Vai muito além. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pra que eu nasci. Conexão com o Criador é o caminho mais curto. É lógico que no coach a gente tem ferramentas, tem atividade. Eu tenho uma coach aqui no grupo, não sei se ela tá aí ainda, a Lisa. E a gente foi falando dos propósitos de Deus e tudo, e usando ferramentas, né? Usando ferramentas. Então, a conexão com o Criador, gente... Quem fabrica a coisa é que sabe como que é feita, né? Você é criação de Deus. Então, o caminho mais curto, eu vejo pessoas viajando, falando tantas coisas assim. Falo, gente, conexão com Deus. Minha oração tem que ser busca constante. Sim, é constante, a Lisa aí, ó. Né, Lisa? Então, assim, a gente usa a ferramenta de coach, a gente busca, a gente usa todos os recursos que Deus nos dá, né? Mas Ele é o Criador, Ele sabe para que você foi criado. E algumas pessoas falam, Lili, mas eu oro e não escuto, eu não sei, não tenho clareza ainda. Não é algo da noite pro dia. E eu quero falar algo aqui que é muito interessante, que me virou a chave não tem muito tempo. Olha só, gente, presta atenção. Quando a gente está no processo de busca para ativar a identidade, para saber qual que é o meu propósito, olha só o que acontece. A gente começa a destravar algumas coisas que estavam travadas na nossa vida, algumas crenças que estavam ali atrapalhando, e a gente começa a entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos. O coach, uma das primeiras coisas o que você gosta de fazer? O que você faria de graça? Ó, escreve pra mim aí, gente. O que você faria até de graça? O que você ama fazer, que você faria? Cara, isso aqui eu faria de graça, de tanto que eu amo. Gente, isso é uma pergunta muito preciosa. Isso está muito conectado com aquilo que Deus colocou aí dentro de você. Isso está muito conectado com aquilo que Deus colocou aí dentro de você. Entendeu? Tá aí. Exatamente. É constante. Cantar, né, Andréia? E sabe, Andréia, acho que eu até já falei aqui em outras lives. Eu canto desde criança também, né? Sempre cantando na igreja e tal. E por um tempo eu achei que isso era o meu propósito, que Deus tinha um propósito na minha vida com relação ao louvor, né? E hoje eu entendo que o louvor é uma forma de falar aquilo que Deus quer que eu fale, né? Então, é uma das facetas, é uma das ramificações, assim, né? Uma das ferramentas, que Deus coloca muitas ferramentas. Quando a gente tem um propósito, Deus coloca muitas ferramentas na nossa mão, e eu vejo, assim, o coach como uma ferramenta também, tá? A Andréa gosta de cozinhar, é verdade, gente, o café dela é bom, tudo. Diz que a canjica, né? Eu não sei, porque a canjica não chegou até mim, então não sei dizer. Eu amo ajudar as pessoas, uma coisa que eu tenho é muito amor por pessoas. Verdade, Camila, verdade. Você transborda. Ai, que delícia. Sim, assistir essa live. Amém. Que bom, gente, que bom. Olha só. A Bíblia nos mostra, olha que preciosidade, estou travada indo buscar meu propósito. Rosana, dá um passo, né? Dá um passo, conexão com Deus. Muitas pessoas, acho que eu
parei de falar disso e fui falar de outra coisa. Muitas pessoas falam, mas como que eu faço para ouvir Deus? Deus, ele sussurra, né? A gente precisa estar no silêncio, né? Aquietar a alma, aquietar todas as vozes de medo, de preocupação, de tudo aquilo que dá uns tormentos na gente, né? Aquietar, ó, a física quântica, ela chama de ponto zero, você estar em ponto zero, conexão com o teu eu e tudo mais. Gente, isso tudo é o aquietar a alma. Aquietar a alma, ficar em silêncio e ficar mais perto, né? Vocês vão me ouvir melhor se eu tiver aqui falando mais perto de vocês. A mesma coisa é Deus. A hora que a gente se aproxima dele, ele vai revelando. E assim, o que eu acho um bônus maravilhoso, que eu tenho aprendido, é que quando a gente tá buscando por esse propósito, porque é uma busca, ele tá em movimento, tá? Ele tá em movimento. E tem pessoas que falam, a gente nunca vai ter certeza. É só fazendo, experimentando, se jogando. Eu falo se jogar. Tem que fazer, tem que se jogar. Gente, olha, às vezes as pessoas pensam, Nini, mas pra você tá sendo fácil isso tudo e tal. Não, né, gente? Não é fácil. É aquela coisa do desconforto. Eu acho que o presencial, né, uma palestra presencial, falar na igreja para pessoas, culto do círculo de oração, que nas quintas-feiras eu tava sempre ali pregando, as irmãs sempre me chamavam. Ele é um pouco mais fácil, né, do que tá aqui e tal. E aquilo é o que eu falei no começo. O teu propósito, você vai quebrar muitos paradigmas, crenças, medos, e é bem nisso que eu quero entrar, porque assim, ó, uma vez que o propósito ele não é egoísta, ele não tem a ver só com você, ele tem a ver com o outro. Pense que quantas pessoas podem estar travadas nas suas vidas com dificuldade, simplesmente porque você não quis fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? A Rosana é linda cantando. Rosana, tem que cantar para nós aí. Rosana, é cantando que a gente vence, viu? É cantando que as muralhas de Jericó vão ser derrubadas. Não para, não. A Bianca entrou. Bianca, o braço direito, esquerdo. Olha só, Rosana, a gente vai lançar um desafio aqui, tá? E quem concordar diz amém aí. Rosana vai gravar um vídeo ou fazer uma live cantando. Vamos quebrar essa barreira aí já. Então, gente, eu acredito, tá? Que, assim, todos nós passamos por uma fase assim, tá? Andréia, Rosana e todo mundo. Eu acho que todo mundo passa por situações como essas de... Gente, aquelas perguntas, né? Quem que eu sou? Pra que eu sirvo? Por quê? O que Deus tem nisso tudo? E as respostas, elas não vêm com tanta clareza assim, olha, você é isso, você vai fazer isso. A gente vai ter que ir se jogando. E é muita fé, gente. É muita fé em Deus, no que Deus tem para nossas vidas, entendeu? Acreditar que, porque o propósito, ele é apesar de você, é além de você, é apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as nossas imperfeições, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Vocês estão entendendo isso? Por que eu escrevi o tema dessa live? Não tem a ver com você, é apesar de você, é por você, é através de você, é apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as imperfeições da Lili, apesar de todos os defeitos que a Lili tem, ela
bota a cara dela, tapa aqui para dizer que Deus tem um propósito na tua vida, que você não é obra do acaso. Ah, mas eu não fui planejada pelos meus pais, você não foi planejada pelos teus pais biológicos, mas você foi planejada por aquele que sabe todas as coisas. Aquele que ele sabe exatamente onde, o que você pensa, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua voz, ele conhece a tua mente, ele conhece os teus olhos, ele conhece os teus sonhos e tudo que está lá dentro foi ele que colocou. O teu valor é o Espírito Santo que habita em você. Eu fiz uma pergunta na minha caixinha, eu e a Águida fizemos, é de um curso que a gente tá fazendo, e foi dado esse destrave, ó, vocês vão colocar nos stories de vocês, isso, pergunta para as pessoas, qual é o seu valor? Gente, é uma pergunta difícil, as pessoas não sabem porque elas não ativaram ainda a identidade. Gente, é tempo da gente se questionar quem que eu sou, o que Deus quer de mim, por que Ele me criou. Vocês estão entendendo? Deus criou até o quinto dia tudo que havia na terra. Aí no sexto dia Ele veio e criou você. Ele criou você. Sabe para quê? Vai lá em Gênesis 1:26, você vai descobrir para que Deus te criou. Ele te criou para dominar sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo. Você tá entendendo? E sobre os teus desejos, sobre a tua mente, sobre tudo. O Espírito dele habita em você, então há valor em você. Ah, mas as pessoas não me dão valor. Você tem que entender o teu valor, porque senão ninguém vai entender. Se você não reconhecer, não entender o valor que você tem, ninguém vai fazer isso por você. Que bom, Rosana, que bom. Que bom. Isso já faz valer tudo a pena, né? Saber que alguém precisava ouvir isso. Gente, é muito além, né? Então, vou dar o exemplo, já que tá exposta aqui, vou dar o exemplo da Rosana. Rosana, se você se calar, se você parar de louvar, se você parar de cantar, se você parar de soltar a tua voz que tem uma onda sonora específica, física quântica fala disso. Cada som tem é único, né? As pessoas podem até cantar parecido, mas a tua voz é única. E se você deixar de cantar, você vai... pessoas podem estar passando por dificuldades e não terem um encontro, uma palavra, um conforto, porque você fechou a sua boca. Entendeu? Gente, não é sobre nós. Não é sobre nós. É muito além. É por ele, é pra ele, é dele, é pelo outro. Quantas vezes, né, nós não queremos... Ah, acho que eu não vou lá falar isso porque, né? Pouco... Não tem a ver com o meu conforto, de eu querer estar na minha cama, com a minha família, com meus bebês. Não tem a ver comigo. Deus conta comigo. Aqui na terra, Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós. Ele não fez a gente por acaso, ele não fez a gente só para viver uma vidinha medíocre. Ele não fez a gente para viver uma vidinha mais ou menos. Ele fez para que a gente tenha uma vida e vida em abundância, uma vida de transbordo. Não é só para você. O que ele deu para você é para você transbordar em outras pessoas. Olha só que interessante, né? Teve uma época que eu e meu esposo, a gente não queria mais ter muitas lojas, a gente só queria ter uma e trabalhar só eu e ele. Né? É como se fosse uma decisão nossa, né? A partir do momento que você reconhece que você é a criação de Deus, que Jesus habita em você, que Ele é o Deus da tua vida e que Ele comanda a sua vida, gente, as nossas decisões são baseadas nele e são muito mais assertivas. E Deus falou: não, eu chamei vocês para empreender, para abençoar pessoas. Vocês não têm uma pessoa que lá trabalha, é uma família e vocês têm que orar por eles, né? Vocês têm que, cada um que eu trago e permito que fica aqui, eu tenho um propósito dele estar ali, né? E quando a gente vai lá aprender também
física, as leis da física, e a gente entende a projeção, que tudo aquilo que no outro é relacionado a nós, é sempre a nós, né? De repente, você tá lá com o teu marido e ele te irrita. É que aquilo lá que irrita nele tem que ser trabalhado em você. É sempre relacionado a isso. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Diga amém, igreja! O fato, gente, que descobrir o propósito é necessário uma busca. É necessário conexão com o Criador. É necessário ativar a identidade. Porque a gente precisa entender quem nós somos. Precisar entender, peraí, quem que eu sou? Quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? O que flui naturalmente de mim, né? Eu vou contar uma história aqui, tá? Eu tenho loja de celular, né? Loja de celular, assistência e loja de celular. E eu, por muito tempo, eu ficava falando assim, eu tenho um sonho de abrir um café, tenho um sonho de abrir um café. E eu enchia o saco das pessoas de tanto que eu falava que eu tinha um sonho de ter o café. E eu, né, tinha lá a foto do meu café, dos meus sonhos, e eu pedia pra Deus e tal. Aí, gente, eu fui ter o café. E foi uma fase bem boa, assim, foi maravilhosa. Só entende quem é multipotencial, né? Quem tem, gosta de inventar um monte de coisa e tal, e vai. E a gente arranja coisa pra fazer que só Jesus. E eu montei esse café, é bem pequenininho, assim, era um quiosque, né? E eu fazia os doces, eu fazia as coisas, gente, eu acordava às 5 horas da manhã. Todas as noites, eu mesma, os doces eu fazia. Eu acordava, eu ia dormir super tarde, porque eu ficava fazendo os brigadeiros. Eu acordava cedo, eu enrolava os brigadeiros, eu fazia salada de fruta, eu fazia tudo, os doces, tal. E eu gostava de eu lá atender. E daí, só que chegou uma hora que eu tive que fazer escolhas, né? Porque tava me demandando, o café cresceu, eu fui para um espaço maior, eu tinha mais gente, e eu com um Davi pequeno, e eu tive que fazer escolhas, né? Eu tive que fazer escolhas, e negociar o café, vender o café, me doeu muito. E eu conversando ali e tal, e me doeu bastante, né? Eu relutei, foi uma decisão difícil e tal. E eu comecei a trabalhar isso em mim e começar a entender por quê? Porque assim, quem trabalha com comida, essas coisas, é trabalhoso, é um sacrifício, a gente fica muito cansada, é uma correria, é uma loucura. E, gente, eu fiquei pensando, nossa, mas essa parte aqui eu não gostava tanto. Por que eu gostava tanto do café? E assim, autoconhecimento, né, gente? Autoconhecimento, mergulho. E eu cheguei numa conclusão. Sabe por quê? Aí é que tem uma chave, tá? Aí é que tem uma chave. Quando eu fiz o meu esboço, eu não lembrei dessa chave. Mas olha só, gente, sabe o que tem a ver o café? Pra mim, o significado pra mim era o servir. Quando eu entendi isso, quando eu virei essa chave, porque eu gostava de servir. Eu gostava de fazer, de dar ali o sanduíche, a salada de fruta, o brigadeiro, alguma coisa, o café, né, normalmente. Eu gostava de servir, eu gostava de ver a pessoa sendo servida. E o que acontecia? A pessoa começava a falar e eu comecei a... Eu já fazia o coach daquelas pessoas ali que vinham. Como é que você tá? Ah, então eu tô assim. E ali ia, e eu dava uma palavra. E às vezes eu só ouvia. E às vezes eu só orava, né? Às vezes eu dava só uma atenção. E, gente, o propósito, ele é isso. Ele tem a ver com servir. E quando a gente entende isso, e quando a gente entende... Ah, então aquele café não estava no propósito. Lógico que estava. É lógico que tava, eu aprendi um monte de coisa, eu parei de falar, depois que eu negociei ele, eu nunca mais fiquei falando, eu queria ter um café, eu parei, então assim, eu entreguei, né, eu entendi que era um tempo, assim como o tempo que a gente pastoreou igreja,
É o servir, gente. É o servir. Deus chamou a gente para servir. O outro, ele é sempre mais importante do que nós. Ele é mais importante do que o nosso sono, do que o nosso conforto, do que as nossas vontades. Entendeu? Aí sabe o que acontece? A gente vai descobrindo, quando a gente mergulha para descobrir qual é o nosso propósito, a gente vai descobrindo nossos dons, nossos talentos, e isso é que dá a plenitude. Olha, gente, é maravilhoso quando a gente começa a entender o porquê e reconhecer e ver. Tudo faz... Exatamente, Andréia. Tudo faz parte do processo, né? Tudo faz parte do processo. Então, a gente tem que desmistificar essa coisa de que, eu vou ver meu propósito, eu vou ficar rico. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem gente que sim. É uma consequência. É o ser, quem você é o fazer, é viver o teu propósito e o ter. É uma consequência. Pode ser que sim e pode ser que não. A gente não tem essa resposta. É fazendo para ver. O que a gente tem de promessa é: busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as coisas e todas as coisas. Né? Todas as coisas e todas as coisas. Então, não vai ficar te faltando nada. E a alegria, eu tenho certeza, gente, se eu perguntar aqui, gente, a Bíblia fala, melhor dar do que receber. Dar não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Ó, minha amiga Rosa, chegou, minha filha? Rosa orou por mim hoje, eu já chorei um balde, foi maravilhoso, foi tremendo. Que bom. A gente tá falando exatamente disso, Rosa. Que o propósito ele não tem a ver com a gente, ele tem a ver com Deus, ele tem a ver com o servir. A Rosa hoje parou o que ela estava fazendo e me mandou uma oração porque ela vive o propósito dela. Deus chamou ela para isso. Ela é uma pregadora, ela ora, ela tem esse dom. Qual é o seu dom? O que você tem dom? Como é que a gente descobre esse dom? Reflexivos, mais do que reativos. Nós temos que deixar, é tempo de buscar por isso, gente. E busquem como quem busca ouro. Olha só, eu lembrei de uma passagem aqui de Salomão que ele fala assim, ó: busque sabedoria como se você estivesse buscando pedras preciosas, ouro. Busque incessantemente, porque é na sabedoria. Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria, Rosa? É Jesus. Jesus é a sabedoria, né? Jesus é a sabedoria. Salomão tinha sabedoria, ele tinha aquele network, aquelas pessoas todas que ajudavam ele nas decisões, e por isso ele foi se alimentando e ganhando muita sabedoria. Mas Jesus é a sabedoria. Então, se a gente quer ter sabedoria, a gente tem que buscar onde? Na fonte. Se conecta na fonte. Gente, eu tô bem perdida no horário e eu falo muito. E olha só, o propósito, ele tá relacionado. Alguém escreve aí pra mim, por favor. O propósito, ele tá relacionado com autoconhecimento, com motivação, conhecimento intelectual e principalmente com espiritualidade. Espiritualidade. São 4 pilares: autoconhecimento, motivação, conhecimento intelectual e espiritualidade. Não dá pra fugir disso. Não tem como, gente. Não tem como. Mas eu descobri tal. Ok. Mas tem a ver com ele. Tem a ver com servir. E daí, por último, você. Só que você ganha muitos bônus. Você começa a descobrir aquilo que você gosta de fazer. E, gente, é uma alegria. É uma adrenalina. A gente fica um pouquinho... Isso, obrigada, Camila. Gente, pega essa chave. Pega essa chave, porque é a virada. O propósito não tem a ver com você exclusivamente. Tem a ver com Deus. Tem a ver com aqueles que estão à sua volta. E não só no teu raio ali. Porque, gente, é muito fácil a gente fazer as coisas para quem tá à nossa volta, né? É o nosso métier, nossa igreja, nossos funcionários, nossa família, tudo, né? Só que vai além. Vai muito além. Então, minha gente querida, se Deus tocar no seu coração, estiver ardendo no seu coração, de você fazer uma live falando do amor de Deus, falando de coisas que Deus, assim, queima no seu coração para essa geração,
Faça. Quebre esses bloqueios. Ah, Aline, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Para com isso. Para com isso já. Vença isso em nome de Jesus. E, gente, como é que a gente enfrenta os medos? Como é que a gente vence os medos? É enfrentando eles. É enfrentando. E é enfrentando diferente. Não pense que é fácil. Para ninguém é fácil, né? O propósito, ele tá ligado com os teus bloqueios. E ele é para te destravar. Camila, você vai vencer essa vergonha em nome de Jesus. Nós vamos fazer juntas uma live. Você vai falar coisas maravilhosas que Deus tem colocado aí, tá ardendo no seu coração, né? Eu tenho certeza. E é para destravar. O propósito, ele destrava. Primeiro ele destrava você, depois ele destrava outros, né? Então, gente, esquece esse negócio de vergonha. Vergonha por quê? Né? Medo por quê? Eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. E eu não tinha experiência. Eu comecei a fazer live agora, entendeu? Só que a gente tem que se jogar, entender o que Deus quer da gente e se jogar. É constrangedor às vezes? É lógico que é. É lógico que é, né? E daí depois, gente, que a gente ouve, a gente fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. E daí não é vídeo que dá pra editar, já foi, né? Então, assim, de um tempo pra cá, eu não ouço mais aquilo que eu gravo. Foi, né? Deus tá no comando e não é fácil pra ninguém. Não pensem que as pessoas fazem live, gente. Não é de quem é famoso, isso, aquilo. Live é de quem tá vivo. De quem tá vivo. Se tá vivo, tem um espírito aí dentro de você. Então fale aquilo que arde no seu coração. Fale, não se importe. Os outros vão falar? Vão. Você vai virar piada? Ah, vai. Vai sim, né? E daí é ótimo, porque daí você vai lidando com isso. Não deixa isso te paralisar, não deixa isso te bloquear, né, dona Águida? Não deixa. Você precisa ser um rio que flui, né? O rio, no sentido, ele tem um sentido, ele não pode parar. Pessoas lá do outro lado precisam de uma palavra sua e você tá aí com vergonha. Vergonha de quê, santa? Só tem mulher linda aqui, né? E ó, tem uns filtros maravilhosos ali. Você passa um filtro, ó. Eu tô com um filtro aqui que tem um cílio. Aleluia, glória a Deus por esses filtros maravilhosos. E, gente, assim, é muito interessante quando você entra nessa jornada. Vocês deram risada, né? Vocês pensam que é fácil pra todo mundo? Não, não é, gente. Mas é gratificante, tá? Eu vou dizer aqui, hoje foi um dia que eu fiquei muito feliz, porque eu tava pedindo muita confirmação de Deus, né? E a Rosa sabe a palavra que Deus mandou pra mim, e vocês terem compartilhado, pra mim foi assim, uma injeção de ânimo. Quando vocês forem fazer a live de vocês podem me marcar que eu vou compartilhar, e nós estamos juntos nessa, nós estamos juntos até depois do fim, porque o propósito, Deus, ele não une só pessoas, ele une propósitos. Pega essa chave aí. Hoje eu descobri isso com a Karine. A Karine é lá da cidade da Águida, né? A Águida me falou essa semana, assim, que a gente fez um curso, né? Em fevereiro? Acho que foi em fevereiro, nós fizemos um curso. E ela falou assim, e a recíproca é verdadeira, que o maior presente, o maior ganho naquele curso foi ter me conhecido. E a recíproca é verdadeira, porque de lá pra cá a gente tem caminhado aí juntas, uma ajudando a outra. E eu tenho certeza, gente, que quando vocês começarem a meter a cara e fazer também, e falar aquilo que arde dentro de vocês, vocês vão encontrar gente no caminho. Eu não tenho aqui as pessoas que conviviam comigo, melhores amigos, família, não tem ninguém aqui. É com vocês agora que eu conto, né? E a gente tá junto nessa. Deus não une só pessoas, ele une propósitos. Então, fiquem espertas nisso. Fiquem espertas nisso, né? Então, gente, a partir do momento que eu entendo os pilares que determinam as minhas escolhas, determinam o meu destino, eu vou escolher com muito mais sabedoria, com mais assertividade, eu vou analisar tudo com mais critério, né? Tudo que eu vou fazer. Isso, gente, quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento, entender o propósito, a gente tem uma capacidade de análise melhor, raciocínio,
até o nosso tempo rende. Sabe por quê? Você começa a entender, você começa a tomar a decisão assim: isso aqui tem a ver com o meu propósito? Ah, então eu vou investir tempo nisso. Isso aqui não tem a ver com o meu propósito? Então eu não vou fazer. Então eu vou seguir em frente, eu não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu sigo em frente para o meu alvo. Meu alvo vai acabar. Eu acho que vai acabar, gente. Eu acho que vai acabar, eu acho. Gente, é isso, foi maravilhoso esse tempo, foi precioso vocês estarem aí conectadas, falando, escrevendo, até a eternidade, isso mesmo, até depois do fim, né? Eu tinha mais coisas para falar aqui, eu vou dividir, né? Fazer em outro momento. E eu tenho feito todas as quintas. Eu acho que esse horário tá melhor, né? Esse horário tá melhor do que o das 8. Eu tava fazendo às 8 porque tava mais confortável pra mim, porque eu gosto de dormir cedo, porque eu acordo muito cedo. Mas eu acho que eu vou ter que voltar pras 9, né, lindezas? Oh, meu pai amado. Tá vendo, gente? Eu sou a prova. A live nesse horário é a prova de que o propósito, ele não tem a ver conosco, com o nosso conforto. Muito pelo contrário, ele é uma coisa que tira a gente da zona de conforto e bota a gente pra, ação, né? Gente, o movimento, ele muda pensamento. A outra live que eu fiz, que eu não consegui deixar salva, eu falei sobre o poder do pensamento, né? Os pensamentos poderosos, relacionados com sensações e sentimentos. Coloca uma coisa na cabeça de vocês: movimento muda pensamento. Não é só pensar. Gatinhas, não é só pensar, é agir, é fazer, é entrar na ação. Tá? Então eu convido cada uma de vocês a entrar em ação. Eu quero receber essa semana convite. Vamos fazer a live, vamos fazer a live, vamos fazer a live. Entendeu? E vamos falar isso que tá ardendo aí no seu coração. Né? O propósito, ele arde, é aquilo que a gente gosta de fazer que arde dentro da gente. Então, gente, ele não cabe, o propósito ele não cabe dentro de você, ele precisa transbordar. Tem algo aí que precisa ser transbordado, né? Então, não sufoca não enterra seu talento, não enterra seu dom, não enterra aquilo que Deus colocou aí pra você fazer. Por mais que você se sinta, assim, eu vou confessar pra vocês, a gente se sente às vezes até meio, sabe? Fala, nossa Deus, que vergonha e tal. Normal, mas não é sobre você, não é o teu conforto. Pensa que você precisa agradar aquele que te criou e fazer a vontade dele para que a tua vida seja plena. Quem quer uma vida plena? Tá acabando. Tá acabando aqui o nosso tempo. Todos queremos viver uma vida plena, né? Nós não vamos chegar no céu de mãos vazias. Nós fizemos aquilo que Deus ardeu no nosso coração para fazer. Muitos podem achar assim, nossa, tá fazendo aquilo, por quê? Que doida, por que tá fazendo aquilo? Tal, mas no fundo, no seu coração, você sabe que você tá fazendo algo que Deus te impulsionou para fazer. Gente, Ele cuida de tudo, Ele cuida do resto. Ele vai cuidar de tudo, eu tenho certeza absoluta. Lindas, Deus abençoe vocês. Não enterrem dons, não enterrem talentos. Faz aquilo que Deus chamou vocês. Amém, amém, Andréia. Você é uma princesa linda do Pai. E vocês todas, meninas, vocês são preciosas. O valor de vocês excede a rubis. Vão para a Bíblia que vocês vão encontrar o valor de vocês, destravar essa identidade de vocês, de cada uma, e vamos brilhar. Não importa. Cada um Deus chamou para fazer de uma forma, de um jeito, tá? Cada um de nós, ele vai usar de uma forma. Então, esquece esse negócio de, sabe, de tem que estar perfeito para fazer. Faz o teu melhor com o que você tem hoje, tá? Faz o teu melhor com o que você tem hoje. Eu que agradeço, gratidão, Karine. Como foi bom, né? Eu me sinto muito próxima de vocês, eu me sinto aqui conectada mesmo. Isso é maravilhoso. Eu quero ver a live de cada uma, eu quero ver o dom e talento de cada uma de vocês. Vamos ativar. No coach a gente trabalha todas essas questões, todas as ferramentas possíveis para destravar a identidade, destravar propósito. Mas, gente,
a base de tudo é Ele, né? Porque dele e por ele são todas as coisas. A gente pode usar e as ferramentas elas aceleram sim, né? Porque Deus tem pressa de você, ele tem pressa de te usar, ele tem pressa de fazer cumprir os desejos do seu coração. Gente, 28 segundos a pessoa fala, né? Deus me chamou para falar, eu tô falando mais do que um beijo no coração de vocês, meninas. Quem quiser, envia para alguém que precisava ouvir tudo isso, não tava aqui, tá bom? Manda ali um direct, comenta na live, porque daí o Instagram vai entender que é relevante.